Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11 horas. Começa agora na Vibe Mundial, programa A Bruxa Tá Solta. Bom dia, eu ia falar boa tarde, tô acostumada com boa tarde da segunda-feira, né? Hoje eu tô num programa extra, que é ao vivo com vocês, muito feliz de estar aqui no estúdio da Vibe Mundial, fazendo ao vivo e pelo Instagram da Bruma Magias também, lá em live. Bom, eu resolvi hoje fazer esse tema, a gente vai ter 2 blocos do programa, então um tempinho a mais aí, e resolvi fazer esse tema de hoje no Bruxa Tá Solta, né? O tema dos mistérios da pirâmide de Khafre. Porque esse assunto, na realidade, esse assunto bombou aí na internet, tá bombando aí nas mídias sociais. Vocês devem ter visto muito especulação a respeito do assunto, né, dessas descobertas de bobinas embaixo da pirâmide de Khafre, de uma possível cidade subterrânea, de uma caixa que aprisiona seres de outras dimensões, entre outras teorias da conspiração. Bom, será que existe mesmo ali um segredo oculto, preso há milênios? Quais mistérios que permeiam, né, toda essa situação das pirâmides do platô de Gizé, que são, né, a grande pirâmide de Gizé, que é Kelps, que é mais conhecida como Kelps, a pirâmide de Khafre e a de Miquerinos. Bom, vamos explicar. Eu vou usar uma contextualização aqui para vocês de várias áreas. Como egiptóloga, né? O que é uma egiptóloga? É uma pessoa que tem formação em arqueologia egípcia. Como egiptóloga que eu sou e como espiritualista, das minhas formações todas de espiritualista, então eu vou pegar os 2 lados, o científico e o espiritualista, para a gente comentar algumas coisas aqui, para vocês chegarem às conclusões até o final do programa, tá? Nesse primeiro bloco eu vou falar muito sobre essa teoria da conspiração, vou explicar para vocês o que é que está se falando, como surge essa pesquisa, se realmente existe uma pesquisa ou não, porque é tanta especulação, gente, é tanta coisa absurda que eu vi nesses dias na internet, e vocês me chamando nas mídias sociais e pedindo, Dani, faz um programa a respeito, faz algum vídeo a respeito. Então, essa semana, para minha alegria, eu fui convidada para esse programa extra. Eu falei, que beleza, temos 1 hora quase para a gente falar a respeito. Então, vamos lá. Vou explicar mais a fundo essa história, né? Vamos ver esses contextos todos com maior clareza, e porque a gente vê muita coisa jogada sem fundamento. Você vai fazer uma pequena pesquisa, não precisa ser uma egiptóloga não, gente. Uma pequena pesquisa de determinadas coisas, vocês vão ver que engraçado algumas coisas que eu vou falar para vocês. E vocês vão perceber que tiveram coisas aí nesses últimos 15 dias, desses anúncios, dessas descobertas, que o pessoal viajou na maionese legal, tá? Então vamos lá. Um canal de ufologia italiano, ele reuniu um pessoal, uma tipo de uma convenção, né, de ufologia, de descobrimentos, para falar principalmente a respeito de um portal temporal das pirâmides, de teorias que são ligadas às pirâmides. O Egito, gente, ele é um grande berço de mistério. O mistério para a gente é fascinante, né? Meu marido é formado em matemática, ele tinha um professor dele que falava que aquilo que você não sabe, não descobriu ainda pela ciência, ou você fala que são os alienígenas ou os egípcios, ou os atlantes, né? Então, assim, a gente tem no nosso planeta muita coisa daquela região que ainda não é explicada, muito mistério. Que a própria engenharia, por exemplo, né, na construção de templos, na construção das pirâmides, ainda tem muito estudo em cima e não tem ainda algo efetivo para explicar para a gente. Por isso, obviamente, se você não tem, né, você tem toda essa camada de mistério envolvendo uma série de coisas ali, qualquer coisa que se fale sobre o Egito vai atrair a atenção das pessoas, vai fazer com que as pessoas fiquem antenadas naquele assunto e vai ser sedutor, né? A teoria da conspiração, como diz o Serjão, né, é sedutora. Então, você vai chegar para aquilo ali e olhar com, será que é isso tudo? Tá aí a explicação. Então, vamos ver quanta coisa surgiu nessa história, tá bem?
nesse tipo de convenção desse canal italiano, tiveram muitas apresentações. E uma dessas apresentações, vejam bem, nenhum artigo cientificamente provado, tá? Chegaram lá, as pessoas foram falando histórias e um grupo de pesquisadores liderados pelo Corrado Malanga, que é da Universidade de Pisa, lá na Itália, e pelo Filippo Biondi, da Universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia, famosos no estudo em relação a questões de pirâmides, em relação a questões do Egito, porque em 2022, vejam bem como essa pesquisa não é tão atual assim. É que agora estourou isso como notícia, mas em 2022 eles fizeram um trabalho bem interessante, que já foi, sim, comprovado cientificamente. Eles usaram essa mesma tecnologia agora que eles usaram em 2022. E no trabalho de 2022, eles usaram um radar de abertura sintética de 2 satélites que estão a mais ou menos a 670, 680 quilômetros de altura, onde esse radar ele vai escaneando por pulsos magnéticos, e eles descobriram na pirâmide de Khafre algumas aberturas, câmaras ocultas. A partir dessas imagens, vamos lá, a pirâmide está acima do solo. Então, vem aquele scanner por pulsos magnéticos desse radar. É comum a região ser escaneada, porque é uma região de muitos terremotos, de abalos sísmicos. Esses radares eles têm função de poder avisar, né, das ondas sonoras que possam vir, evitando, né, que as pessoas passem por tragédias em terremotos, então que possa se prevenir ou prever a possibilidade desses terremotos, além de, hoje em dia, obviamente, verificar algumas coisas até do solo, até o que está no subsolo, né, como minérios, por exemplo, petróleo. Então, assim, há essa função. Só que nesse trabalho deles, eles aproveitaram esse escaneamento em 2022 e numa desses flashes, vou colocar assim, desse escaneamento, foi constatado câmeras que até então a arqueologia, a egiptologia não tinha descoberto. Vão eles então à Terra, né, pedem obviamente, do governo egípcio, a permissão. No governo egípcio, gente, existe um Ministério das Antiguidades. Então, nesse Ministério das Antiguidades, eles vão lá, pedem autorização para fazer uma exploração em Khafre e veem mesmo, constatam que existem ali essas câmeras dentro da pirâmide, na parte de cima, nada no solo, 2022. Que até então não tinha sido descoberto, e não se sabe por que existiam aquilo ali, porque não se encontra nenhum tipo de resquício, por exemplo, múmias, tesouros, que são coisas que geralmente na arqueologia você vai encontrar, na arqueologia egípcia. Eles pegam essa tecnologia, então, agora, em 2025, muito parecido com o LiDAR, usa para detecção do que existe no solo, né? Como eu falei, é usado muito para a questão de abalos sísmicos, como se fosse um laser que vê toda a topografia das partes quentes, das estruturas, até certo alcance por escaneamento, porque vamos lembrar, tá 670, 680 quilômetros, né, de altura do solo. E até aí, perfeito, eles vão testar de novo, porque afinal já fizeram uma descoberta, vão continuar ali escaneando, vão ver se a gente pega mais imagens. E é notório que, como o radar passa jogando esses pulsos, ele tem uma penetração na Terra, até um sensoriamento até determinado alcance, não a quilômetros debaixo da Terra. Só que quando eles fazem isso, eles detectam umas imagens avermelhadas, né, que mostram questões de temperatura, porque o scanner consegue também ver imagens quentes, imagens frias. Quem assistiu aquele filme Alien, né? É como se fosse aquele sensor do Alien, que você tem... Predador, não é Alien, né? Predador. Que é aquele sensor que consegue detectar a temperatura. Então, no scanner consegue. Eles detectaram algumas imagens muito borradas, nada muito definido, e apresentaram isso nessa convenção como uma descoberta. Criaram imagens em 3D de uma possibilidade, tudo então em especulação, nada científico, de uma possibilidade de que
aqueles borrões que eles detectam são pilares. Bom, nessa convenção eles apresentaram, né, nessa imagem, que como eu falei, não se define bem, uma interpretação que eles criaram, que eles estão ainda em especulação, embaixo da pirâmide de Khafre, que é uma das principais pirâmides do platô de Gizé. Uma imagem que teria 8 colunas cilíndricas, ocas, eles não detectam que são concretas, são ocas, envoltas num tipo de uma espiral, como se fossem umas molinhas ao redor. E abaixo delas, elas estariam divididas em 2 grupos de 4 pilares, cada grupo, existindo 2 caixas retangulares, numa medida aproximada de 18 por 18 metros, com uma profundidade de 1.300 metros, ou seja, toda a estrutura entre os pilares e as caixas dariam por volta de uns 2 quilômetros de profundidade. Bom, já começamos aí a questionar. Como eu falei, o scanner ele não tem um longo alcance para isso. Mas, teoricamente, eles têm lá as imagens e vão trabalhar em cima disso. Essa descoberta ela faz parte de um projeto, né, desses 2 cientistas mesmo, chamado Khafre Project, ou Projeto Khafre. E a Nicole Sicolo, que é uma porta-voz desse projeto, ela esclareceu durante essa convenção que foi possível, sim, mapear estruturas, salas, corredores que se estendem por quilômetros abaixo da superfície, revelando uma rede toda conectada de poços verticais e câmeras gigantescas que rivalizam em tamanho com as próprias pirâmides. Para vocês terem uma noção, as colunas têm por volta de 680 metros. A pirâmide de Khafre, gente, ela tem 143 metros. Então, daria quase 4 vezes o tamanho da pirâmide, só que a gente tem de coluna, em altura. Fora aquelas caixas que eu falei para vocês retangulares, que são a base do que seriam essas colunas, segundo a teoria deles. Essas colunas, gente, elas foram então, né, esses desenhos 3D que eles apresentaram foram então passados para o mundo em diversos vídeos que eu garanto que vocês devem ter visto por aí, ou ouvido falar alguma coisa, em que mostram bobinas geradoras de energia da pirâmide, como se fosse uma usina de energia com uma grande potência de ressonância magnética. É notório, a gente sabe que as pirâmides, né, do Planalto de Gizé, elas estão no centro do planeta. Existe toda uma conexão delas, todo um mistério voltado com as constelações, né, com Órion, com Sirius. A gente sabe, a gente tem essa consciência há muitos anos. Mas até aí, afirmar uma coisa que não foi pesquisada, que só foi assuntada, como diria minha avó, é um pouco complicado. Eles também afirmaram, né, nessa pesquisa, que essas estruturas teriam por volta de 38 mil anos, o que já cai por terra uma série de fatos históricos, mesmo a própria criação das pirâmides egípcias. Teria sido construído muito antes da própria civilização egípcia, que data de 7 mil anos antes de Cristo, por volta de 7 mil anos antes de Cristo. Então é como se tivesse muito tempo lá e que não, quem que construiu? E aí começa, né, gente, mais teoria da conspiração. Agora imagina, os antigos egípcios, eles tinham instrumentos de cobre e de bronze. Eles não tinham máquinas, eles não tinham trator, eles não tinham escavadeira, né? Uma escavação como essa levaria milhares de anos. Algo impossível dentro da linha do tempo histórica, se a gente for analisar, né, com o pé no chão mesmo. E aí eu vou falar para vocês, gente, eu sou uma espiritualista. Se você falar para mim que esse microfone vai falar alô para mim, eu vou responder alô de volta para ele. Eu tenho esta fé, eu tenho essa crença. Eu acredito, né, em outras dimensões, eu acredito em vida extraterrestre. Eu acho que seria muito ego da gente achar que só nós existimos no cosmos, nós que somos tão imperfeitos, só nós existimos no cosmos todo, né? É muita prepotência. Acredito em muitos mistérios, né? Mesmo como egiptóloga, que a gente vê muito o lado científico da coisa, mas acredito em muita coisa inexplicada. A gente tem, por exemplo, dentro do Egito, tem o templo de Hatshepsut, que é um templo lindíssimo.
existe chama estela, que é uma placa dentro da arqueologia, a gente chama de estela. É uma placa, gente, muito conhecida, onde tem imagens de meios de transporte que você olha, você vê que é um helicóptero, você vê que é um tanque de guerra, você vê que é um avião, que eles não tinham acesso. E é perfeito ali, não tem uma tradução daquele hieróglifo. Então, o que seriam isso? Existem outros templos no Egito que você vê imagens, não só no Egito, os povos piramidais têm isso. Você pega, por exemplo, as pirâmides incas, maias, né? As construções incas, dos povos ameríndios que habitaram aqui as Américas, que eram povos piramidais também, a gente vê muito mistério ainda a ser descoberto. São coisas que você vê, por exemplo, tem imagens que parecem astronautas, né, quando nem se falava. O que a gente sabe é que esses povos todos, eles tinham uma conexão com a astronomia e com a astrologia muito forte. Eles tinham conhecimento de pontos astronômicos que hoje a gente debate. A própria Sírius mesmo, gente, o povo maia falava muito sobre Sírius B e até então não se falava sobre Sírius B. Quando começam os primeiros radares, né, os primeiros satélites saírem e serem criados, e aí começa a escanear e fotografar, mapear o universo para a gente, até uma certa altura, um deles vai para essa região onde está a estrela Sírius e constata que existe uma Sírius B, existe uma Sírius atrás da Sírius, que anda no mesmo tempo que ela, no movimento de rotação, e que por isso da Terra a gente nunca vê essa outra, né? Porque ela fica oculta atrás. Então, existe uma Sírius A e uma Sírius B, e que esse povo já falava. Então, até então, a gente não tem como descartar este conhecimento mitológico, e aí, como mitóloga que também sou, não vou deixar de fazer referência a Joseph Campbell, que foi um dos maiores mitólogos que existiram nesse nosso planetinha, que falava, né, sobre o poder do mito, no sentido de que muito do mito, onde há fumaça, há fogo, existe uma verdade, não é só uma especulação. Mas as pessoas se aproveitam disso, né, de algo que vem, que está sendo ainda testado num campo científico, que está sendo ainda colocado tudo na ciência, vem primeiro como uma teoria, para depois você ir lá investigar e realmente dar fundamentos. Mas até então, se a gente analisar o que se tinha de instrumento na cultura antiga, na civilização egípcia antiga, a gente vai descobrir que seria impossível ter criado esse tipo, com os instrumentos que eles tinham, seria impossível ter criado esse tipo de construção. Além de tudo, gente, a gente tem, quando a gente analisa sobre a profundidade em que esses pilares estão, né, 2 quilômetros entre eles e aquelas caixas retangulares, a gente teria uma questão aí muito complicada em relação à pressão geológica. Ela seria esmagadora, imagina. A quentura seria mais de 180 graus centígrados, como alguém sem ventilação. Vamos lembrar que eles não tinham ventiladores e ar-condicionado, né? O calor da Terra faria esse trabalho inviável, o próprio calor. E vamos lembrar que é uma região desértica. Então, como? Os túneis, o túnel que é construído hoje, gente, em estrada nossa, né? Às vezes para passar por leva anos e a gente tem todo um reforço que precisa ser feito. Imagina uma construção vertical daquela, sem tecnologia de ventilação, sem refrigeração. Como que isso seria possível? Para serem escavadas essas estruturas, precisariam de ferramentas extremamente avançadas, que pode ser que a gente não tenha até hoje. A engenharia, para suportar profundidades extremas, precisaria de uma tecnologia muito avançada. Métodos para remover bilhões de toneladas de rocha. Aqui a gente tem rocha sedimentar, tem calcário. O Egito é permeado por calcário, por basalto. São rochas que estão lá, vulcânicas, há milhares de anos. Imagina para tirar tudo isso? Porque para construir você tinha que abrir espaço. E aí? No meio de toda aquela areia? Imagina. Hoje, até as máquinas que são tuneladoras, que a gente chama, que criam, né, que escavam os túneis, elas levam anos para abrir passagens. Imagina com a tecnologia que eles não tinham. Sem explosivos, sem aço, sem motores,
Escavar essas estruturas praticamente inviável, praticamente impossível. Portanto, para isso ser real, para toda essa teoria que eles estão conspirando ser real, algo está muito mal explicado na nossa história. Então, se eu não sei de onde vem, vem dos ETs. Aí volta lá, né? Algo está muito mal explicado na nossa história. E aí eu vou trazer para vocês tudo o que está sendo falado a respeito para explicar isso daqui para a gente, como cabeça pensante, né? Como cabeça filosófica, que faz a gente sair da caverna de Platão e não ficar preso, porque má informação, gente, prende a gente de volta. Fake news prende a gente de volta, não liberta, não. Não foi apresentada uma evidência concreta. Não entraram dessa vez na pirâmide, como fizeram, não entraram abaixo da pirâmide, não escavaram para fazer novas imagens. E tem alguns vídeos que eu vi de IA, feitos em IA, gente, perfeitos, que mostram um grupo, eles todos paramentados, com umas roupas brancas, como se fossem uns escafandros, assim, com algumas lanternas, daí mostram como se fosse uma coluna limpinha, tá 38 mil anos ali, de alabastro preto, né, negro, com cobre envolvido, tudo feito em imagens falsas. E as pessoas acreditando. Eu sou de uma época que se não tava na Barça, não era verdade. Sou velha, gente. Hoje em dia tá na internet, é verdade, né? É complicado isso daí. Embora, né, eles afirmam, os cientistas estão afirmando que existe, ok, mas eles não foram até lá. Para eles irem, inclusive alguns deles, né, desse grupo afirmam que não, que eles foram. Para eles irem, eles precisam de uma autorização do Departamento Oficial de Arqueologia do Egito, que é ligado ao Ministério das Antiguidades. O próprio governo egípcio tinha que estar ciente para dar permissão. E o governo egípcio nega que foi comunicado a respeito dessa descoberta, que houve algum tipo de investigação. Ninguém entra nesses locais sagrados no Egito sem autorização por uma questão de segurança. Segurança porque às vezes são locais que você tem um patrimônio histórico e alguém pode entrar e depredar. No Egito hoje em dia existe muita questão, né, de um fundamentalismo islâmico com o próprio ISIS, que é um grupo terrorista que destrói, né, assim como aconteceu em museus na própria Síria, na própria região ali do Oriente Médio, em função de questões políticas fundamentalistas. Então, para evitar a destruição de um patrimônio histórico, também para evitar, por exemplo, tem locais ali que tem poços mesmo que as pessoas desciam até uma certa época para visitar, e com os abalos sísmicos, com os terremotos, foram fechados por uma questão de segurança. Você vai descer com uma excursão num lugar, né, a não sei quantos metros, tem poços que são 30 metros abaixo da terra, com um grupo para ficar preso lá, se tudo desaba. Para que vão correr esse risco? Então é uma questão de lógica, de bom senso. O Egito, como eu falei, é um país que tem constantemente terremotos, então estar num local como esse seria risco imenso para a equipe, para as pessoas, para qualquer outra pessoa. Por isso, para qualquer escavação, você tem que pedir permissão. E porque no passado, gente, muita coisa foi retirada do Egito. Escavações arqueológicas foram os tesouros, ali o Vale dos Reis, gente, muito explorado, onde tem tumbas de faraós, como foi o caso do maior patrimônio, maior tesouro histórico em quantidade e diversidade, que é o de Tutancâmon, com mais de 900 tipos de peças, artefatos ali, quando patrocinado por a corrida arqueológica do Egito foi muito grande na década de 30, de 40 do século passado, de 20, idade e diversidade. E isso acabou gerando, né, nessa corrida arqueológica, muitos barões, muitas pessoas que eram de elite da Inglaterra, patrocinando, não só da Inglaterra, da França, de outros lugares, né, da própria Gestapo mesmo, do próprio exército do Hitler, patrocinando para buscar, né, esses artefatos, uma corrida, vou colocar assim, atrás deles, e muitos foram tirados lá. Na época de Napoleão, que veio antes ainda, gente,
O templo de Dendara, por exemplo, o teto do templo de Dendara foi tirado e levado para o Museu do Louvre. Hoje o que tem em Dendara é uma réplica. O original está no Louvre. Então, o governo egípcio, a certa altura, ele começou a se organizar para que esse é um patrimônio da terra. É como a gente, hoje, no Brasil, fosse tirada a imagem do Cristo e do Redentor do Rio de Janeiro e levado para um outro país. É um patrimônio nosso. Então, imagina para o governo hoje, com essa consciência do que isso pode gerar para o turismo, para a questão de arrecadação do próprio Egito e para a honra deles como patrimônio histórico. Começou a proibir escavações sem ter uma autorização, porque se caso você descobre alguma coisa, tem que ficar no Egito, você não vai levar fora de lá, tá? Nós já vamos fazer um intervalinho agora, então nós vamos fazer um intervalinho do nosso primeiro bloco, daqui a pouco voltamos, mantenham-se aí, gente, porque a bruxa tá muito solta hoje, tem muita coisa para eu falar, tá bom? Até daqui a pouco. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h26. 95,7. Vibe Mundial FM. Imagine-se diante das cataratas do Iguaçu em Foz. Do lado argentino, as águas desprendem os velhos padrões. Do lado brasileiro, ao amanhecer, as revoadas dos pássaros, o pôr do sol dourado e um raro arco-íris lunar despertam a sua essência. Em setembro, nossa próxima viagem de turismo de consciência será nesse cenário mágico. Hospedagem no icônico Palacete Rosa, o Hotel Belmonte Cataratas dentro do parque. Alto padrão, conexões profundas, expansão da consciência. Acesse valcapelli.com ou ligue 5072-6448. Transforme-se com as forças da natureza. 5072-6448. 11 de maio é dia de correr por mim e pelas crianças do Hospital do GRAAC e ajudar a vencer o câncer infantil. Sua participação na corrida e caminhada GRAAC transforma o meu futuro e o de milhares de crianças. Inscreva-se em graac.org.br. Estou esperando por você. Corre por mim! GRAAC, um hospital cheio de vida. Olá, você é nosso convidado para os 30 anos mais um do Mega Feirão do Livro no ABC Paulista nos dias 24 a 27 de abril. Esta festa contará com mais de 10 mil títulos com descontos que variam de 20% a 70%, além de autógrafos e palestras. Local: Clube 1º de Maio, na Avenida Portugal 79, em Santo André. A entrada é franca. Mais informações em megafeirãodolivro.com.br. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h28. Voltando aqui com a Bruxa Tá Solta, hoje num programa extra para vocês de sábado, ao vivo. E eu muito feliz falando sobre o mistério das pirâmides de Khafre. Vamos entender toda essa descoberta arqueológica, se é, se não é, científica, se foi comprovado ou não, que tá hypando, olha que palavra jovem, né? Bombando, bombando aí nas mídias sociais. Bom, recapitulando um pouquinho, então essas teorias, né, desses dois cientistas, não foi ainda apresentada uma evidência concreta. Não entraram ainda, como eu falei, para fazer imagens, né? E isso, como arqueóloga, como egiptóloga, eu vou falar, gente, é simples. Quer provar que existe? Vai lá pedir autorização do governo. Se o governo não der autorização, você já tem a própria teoria dada ali, ó, o governo não está autorizando. Por quê? Porque é de interesse do governo saber se sim ou se não, obviamente, né? Se
O governo deu autorização, vai lá, escava, é só escavar. Escava e vê o que está acontecendo. Ó, encontramos. Escavou 2 metros abaixo, você já vai descobrir que tem um pedaço de bobina ali. Que tem uma pilastra ali. Não precisa escavar os 640 metros, mais 1.300 dos cubos. Cavou um pouquinho, você vai descobrir que tem. Então, não é? É muita conspiração, mas vamos lá. O que de fato existe nesse local, gente, são passagens, são tumbas, sim. São complexos funerários que existem, já conhecidos há décadas pela arqueologia, pela egiptologia, além de escavações legítimas mesmo, que continuam em andamento ali. A região gente, é desértica, né? O vento do deserto sopra e vai areia para um canto, vai areia para o outro, vai descobrir muita coisa ainda no Egito, muita, não só lá, né? Eu sempre falei em aula para os meus alunos, quanto mistério deve ter embaixo daquele Saara, que a gente não... São quilômetros, gente, que a gente não faz ideia. Cidades que foram absorvidas há milênios ali e que tem, sim, ruínas, né? Aqui na Paulista, gente, em São Paulo, uma vez eles fazendo, escavando o metrô, descobriram construções debaixo, que dirá, né, nessa região toda, que é milenar. Bom, vamos falar dessas teorias agora. Agora vai ser um momento engraçado do programa, dessas teorias da conspiração. Vamos lá. Existe um clarividente, gente, chamado Edgar Cayce, que é dos Estados Unidos, né, estadunidense, que viveu entre 1877 e 1945, e ele era chamado de o profeta adormecido, porque quando ele tinha esse processo de transe que ele entrava, e para predizer eventos futuros, ele ficava deitado num divã de olhos fechados, por isso que adormecido. E numa dessas visões dele, ele afirmou existir uma espécie de uma sala de registros em um local embaixo das estruturas do platô, né, das pirâmides do platô de Gizé, e que teria entrada pela Esfinge. E lá seriam guardados os maiores mistérios do passado do nosso planeta, bem como os registros e arquivos da civilização Atlantis. Vamos lá falar dos Atlantes. Para alguns estudiosos, essa descoberta seria, né, a famosa sala ou salões de Amente, que é um lugar mitológico onde estaria guardado todo o conhecimento perdido da humanidade. Esses salões de Amente, gente, eles são referidos na tábua das Esmeraldas, que na realidade é um texto antigo, chamado de tábua na arqueologia. Quando você acha esses escritos, você chama de tábuas, telas, né? Então, na tábua das Esmeraldas seria um escrito, né, antigo, que fala sobre alquimia e é considerado um dos mais célebres da literatura hermética. Dentro do hermetismo, se estuda dentro delas, tá? A obra é atribuída a Hermes Trismegisto. O próprio Hermes, gente, tem tanto mito em cima dele. Ele seria Tote, um dos deuses do Egito, do conhecimento, da sabedoria. Ele teria sido Hermes na Grécia, depois Hermes Trismegisto como alquimista, como filósofo, Platão. Então, assim, dizem que ele vai mudando, Pitágoras, ele vai mudando a figura dele ao passar dos anos, quase como um vampiro, né? Ele dura a eternidade. E também, nas tábuas de Esmeralda de Tote, o Atlante, um livro pseudo-histórico, eu vou colocar dessa forma, escrito por um líder de ocultismo, que foi o Maurice Doreal, que viveu entre 1898 e 1963, publicado pela primeira vez na década de 40, 50, né, entre as décadas de 40 e 50. Esse autor, gente, ele é influenciado pelos textos egípcios antigos. Essa época, o ocultismo, ele gritava por causa das descobertas arqueológicas. Vamos lembrar que escolas filosóficas como a Golden Dawn surgem numa época como essa. O próprio Crowley, né, que tinha um interesse muito pela questão de artefatos egípcios. Então, os textos deles são baseados em textos egípcios antigos e histórias do Lovecraftianas, vamos colocar assim, do Lovecraft, sobre civilizações que eram parcialmente reptilianas, que emergiam de ruínas semelhantes ao Antigo Egito, mas que eram tratadas como se fossem Atlantes. Uma antiga raça de homens
com cabeça de serpente, né, que traziam um conhecimento de alquimia muito forte e de variedade de outros assuntos. Nesse livro, o Morris, ele afirma ter uma tradução que ele descobriu a Tábua das Esmeraldas e que ele as traduziu, ele conseguiu compilar, né? E que ele descobriu isso em 1925, ele teria descoberto isso em 1925. O livro ele vai consistir em 15 capítulos, 15 tabletes, vamos colocar assim, cada um consistindo de poemas bem enigmáticos que cobrem uma variedade de tópicos, incluindo alquimia, espiritualidade, natureza do universo, a Atlântida, a filosofia, enfim. Nessa tábua, seja a do Maurice ou a do Hermes Trismegisto, existe a citação sobre os salões de Amente, que seriam salas embaixo dessas pirâmides, onde ali seria um tipo de uma biblioteca, conservando todo o conhecimento do universo. Não só do nosso planeta, mas do universo. Também é notório que ultimamente se fala muito que as pirâmides não foram construídas por escravos, há muita especulação a respeito, que estão usando inclusive esse fato para acabar com a própria narrativa que foram os egípcios, os construtores, né, mas que teriam sido os extraterrestres. Gente, nós vamos dos Simpsons aos extraterrestres, literalmente, nessas teorias, tá? Vamos falar dos Simpsons, vou trazer eles aqui. É claro que esse assunto ia parar neles, né? Dizendo que na temporada 238, no episódio, o pessoal cita ainda, episódio 98, tá? O Homer e o Bart, o Homer teria ganho uma promoção onde ele trabalha e ganhou como viagem, né, uma viagem para ele, com um acompanhante, ele leva o Bart para o Egito. E depois, né, quando ele ganha essa viagem, o Bart está entediado lá na excursão, que eu passei pelas pirâmides, ele vai convencer o pai dele a fugir do grupo para explorar uma pirâmide isolada. Dentro da pirâmide, eles encontram um corredor de hieróglifos. O Homer, achando que são instruções para encontrar um banheiro, pressiona a parede e, de repente, eles caem numa câmara secreta, que os leva a uma cidade subterrânea perdida. Bom, muito criativo. Vamos lá? Não existe a temporada 238. Os Simpsons chegaram na 36ª. Eles são ainda 202 temporadas antes disso daí, gente. Nunca foi feito esse desenho. Tá? Então, assim, o pessoal faz o desenho, produz em IA o desenho, mostra lá bonitinho, o videozinho é muito bem feito. Aí o pessoal fala, tá vendo? Até os Simpsons, esse cara do Simpson, ele viajava no tempo. Pode ser, né? Não é à toa que ele coloca Homer. Vamos lembrar que Homero cria epopeias. Ele conta miticamente a história, né? Da Ilíada, por exemplo, a Guerra de Troia. Que Bartolomeu, que é Bart Simpson, Bartolomeu Guzmão, também foi um explorador, um navegante. Pode ser que o cara tenha até conhecimento de outras coisas, mas não necessariamente sobre isso, gente. Tá? Não existe esse desenho. Não houve esse episódio. Existe ainda uma especulação, gente, sobre o livro de Enoque. Essa daqui também é muito boa. Enoque, gente, ele foi um patriarca bíblico da 7ª geração da família de Adão. Foi pai de Matusalém. Lembra Matusalém? Aquele que viveu não sei quantos anos. Foi avô de Noé. E no livro ele teria, né, relatado que ele previu o dilúvio. Na verdade, o Enoque ele tinha visões como um profeta. Seres angelicais, que eles chamavam de vigilantes, seres celestes, chegavam, né, ele retrata isso no livro dele, chamando de vigilantes. Esses seres celestiais, eles chegavam para contar coisas que aconteceriam. Ele tinha visões com esses seres. E ele teria relatado, né, que ele buscou a construção, o próprio Enoque, junto com a ajuda desses seres vigilantes, das pirâmides, porque foi avisado a respeito do dilúvio para ele. Então, para ele guardar ali o conhecimento sagrado da humanidade. Então, ele construiu como se fossem bibliotecas abaixo, e o tal dos salões de Amente, de novo sendo citados, em estruturas gigantescas que estariam alinhadas com a constelação de Órion, com a constelação de Sírio,
né, por que os egípcios teriam vindo de Sírios para a Terra. Não que ele fala isso na teoria dele, nesse livro dele, mas é uma outra teoria sobre a vinda dos egípcios para o nosso planeta. E essas tecnologias avançadas teriam sido cedidas pelos vigilantes, pelos seres celestes, descritos lá no livro do Enoque. Curiosamente, gente, esses vigilantes têm sido conectados também diretamente aos Anunnakis, que vêm da região da Mesopotâmia. Estamos falando aí dos babilônicos, dos mesopotâmicos, dos assírios, né? E são deuses da região da Mesopotâmia, que hoje o pessoal resolveu descobrir a epopeia de Gilgamesh, que é um manuscrito da antiga Mesopotâmia. Lê isso daí. Gente, o povo não entende a Bíblia. O povo não entende o Alcorão, o povo não entende a Torá. Não entende, gente. Não entende o Evangelho, não entende os Vedas. Esses livros sagrados, gente. Nós ainda somos muito primitivos. Leia-se, cada um faz a sua visão de mundo sobre isso, o seu conhecimento sobre isso. Mas seja como for, eles são comparados, esses vigilantes, esses seres celestes, esses gigantes, os Anunnakis, que são ligados a extraterrestres, hoje em dia descritos pelos sumerianos. Acreditam que eles vieram, né, de um planeta chamado Nibiru, trazendo conhecimento de uma civilização muito mais avançada aqui para a Terra. Também, ao se falar dos vigilantes, gente, são considerados, que são esses seres celestiais, considerados por Enoque, e que passam todo esse conhecimento para ele, dizem que, em uma das passagens, Enoque é informado que Azazel, um dos anjos caídos, que depois vem a ser demonificado, teria sido preso pelo arcanjo Rafael, em outras versões pelo arcanjo Miguel, em uma caverna no deserto, em um lugar chamado Dudael, que a gente não conhece, dentro de uma cobertura de pedras ásperas e escuras, ficando ali em escuridão eterna até o dia do juízo final, quando será lançado no fogo. Pronto, estamos aí com uma teoria perfeita de conspiração, né? Que estamos vivendo o juízo final, o apocalipse, o arrebatamento, tudo que se fala hoje em dia, para conspirar que existe naquelas caixas retangulares um demônio preso naqueles cubos lá, embaixo do cilindro, né? E que aquela bobina aprisiona, não deixa a energia sair, enfim. Mais uma teoria. O povo ama falar de fim de mundo, né, gente? De juízo final, de apocalipse, de arrebatamento. Sabe qual que é a minha opinião sobre isso? Como espiritualista. Agora vamos lá no espiritualista. Falta de pertencimento ao planeta. A nossa realidade está tão difícil, porque nós estamos em expiação, que a gente precisa se valer, né? Constantemente de notícia de fim de mundo. É como se fosse uma esperança que a gente vai sair daqui para algum outro lugar. Enquanto a gente não compreender que a gente tem que se sentir pertencente a esse planeta, a gente não vai transformar ele em melhor. Não vamos. A gente tá brigando com processos kármicos, em vez de aprender. Se eu vou para uma escola, eu reclamo o tempo inteiro da professora, da aula, das provas, para mim vai ser muito mais difícil estar naquela escola. Se eu olhar, olha, é gostoso, eu fiz amigos nessa escola. Tem professor que é um pouco chato, mas tem professor que é muito legal. Olha que fascinante essa matéria. Talvez a gente torne a vida um pouco mais leve. Afinal, se essa casa não me pertence, por que eu vou cuidar dela? É como nós estamos vivendo, então eu preciso achar teoria de conspiração para tudo. E voltando a elas, há ainda aquelas que vão falar da teoria, pegar o Nikolai Tesla, né? Que acreditava, Nikolai, ele fez uma pesquisa sobre as pirâmides muito profundas. Ele tinha um propósito maior nessa pesquisa, como cientista. Ele estudou isso ao longo da vida dele. Ele era um curioso sobre as pirâmides. Quem não desperta a curiosidade, né, gente? Tanto é que explodiu esse monte de notícia. Ele se perguntava se as pirâmides elas poderiam ter uma energia transmissora gigante. Porque ele fez testes. Tesla, ele bota o tempo inteiro essa questão da energia sem ter fio. Né? Ele já falava do Wi-Fi sem existir o Wi-Fi. E não somente por suas formas, mas também pela localização. Tanto é que ele acaba construindo 2 torres, né?
Uma delas chamada de Tesla Experimental Station, em Colorado Springs, nos Estados Unidos, que buscava aproveitar o campo de energia magnético da Terra. Isso é cientificamente provado. A gente tem a ressonância Schumann para provar que existe um campo magnético, sendo construída como pirâmides e baseadas na ordem elíptica do planeta e do Equador. Então, ele construiu exatamente como a forma de construção das pirâmides. Esse projeto dele foi planejado para transmissão de energia sem fio. Porque para o Tesla, os materiais que foram utilizados na construção da pirâmide, até então, dentro do conhecimento dele, poderiam ser condutores de energia. Só que a gente tem ali calcário e granito, que é a base das pirâmides, o que está acima. O que está abaixo, a gente está especulando ainda. E não são minerais condutores, tá? O professor Hélio Couto, agora eu vou trazer para a espiritualidade. O professor Hélio Couto, gente, há muitos anos afirma sobre a necessidade de a gente investigar melhor os túneis que existem debaixo de esfinge, porque esses são comprovados sim. Eles são notórios, são reconhecidos pela arqueologia. Ao famoso Poço de Osíris, gente, que vai de cerca de 30 metros abaixo da terra e conecta com a esfinge as pirâmides. Só que está tudo inundado, porque ali mina água, verte água. É tudo feito de rocha calcário. Existe um certo segredo, porque ele foi fechado há pouco tempo para visitação, alegando os riscos da região, desses próprios alagamentos, dos terremotos. E aí eu vou para a egiptologia, falando do Zahi Hawass, que é um dos principais egiptólogos. Ele já foi ministro, ele é ex-ministro da Antiguidade do Egito, e que, segundo ele, não há prova física dessas estruturas. Sem escavações, tudo não passa de especulação. Inclusive, ele declarou para o jornal The National que décadas de investigações com radares e outros equipamentos de alta precisão jamais detectaram qualquer evidência de estruturas semelhantes sobre as pirâmides. Aliás, ele é um opositor dessas teorias de conspiração, né? E principalmente que foi construída por extraterrestres. Ele usa um termo que é um neologismo, né? Uma palavra que ele criou para designar os adeptos de tais ideias, que ele chama de piramidiotas. Tá? O Zahi Hawass, ele é muito polêmico, ele tem um documentário bem legal pelo History Channel há muitos anos que fala sobre todos os tesouros arqueológicos. Eu volto a falar, na minha opinião de egiptóloga, há que se fazer escavações na região. Escavou, provou, acabou. Escavou, não tem? Ok, prova que se não tem. Como espiritualista, a gente sabe que ali é um ponto magnético. Quando a gente trabalha por exemplo, com energia da pirâmide dimensionada em escala, com a dos platôs de Gizé, e a gente percebe isso na radiestesia, evidências na radiestesia e na radiônica sobre esse magnetismo. Mas a gente tem que ter discernimento, gente. A espiritualidade está muito contaminada por pessoas que mais desinformam do que informam. Porque mantém a gente dentro da caverna, é muito mais interessante para energias densas, e na espiritualidade está cheia de gente falando sobre espiritualidade, gente, mas é trevosa a pessoa, tá? Portanto, estudem, informem-se para que não sejam enganados. Busquem, tá? Busquem informações que vão além de um vídeo de 60 segundos em uma rede social. Isso de ampliar a visão de mundo ajuda a gente a entender melhor a vida, as pessoas, a nós mesmos. Conhecimento liberta. Quando você entende como as coisas funcionam, fica menos vulnerável a manipulações, enganos ou dependência de outras pessoas, principalmente quando falamos de espiritualidade. Autoconhecimento ou filosofia. Estudar eleva o nosso nível de consciência. Isso transforma tudo. Vou terminar o programa de hoje com uma frase do próprio Tesla, né? Falando: somos todos um. As pessoas estão interligadas por forças invisíveis, embora tenhamos a liberdade de pensar e agir. Permanecemos unidos como estrelas no arco celeste, com conexões inequebráveis. Essas conexões não podem ser vistas, mas podemos senti-las. Portanto, gente, uma informação falsa que bomba nas mídias sociais pode gerar más conexões para todos nós, já que a gente está interconectado. Então, vamos começar a acordar e despertar para a vida. Vamos estudar, pessoal. Vamos atrás. E para você que quer estudar, então vem fazer curso comigo, curso sério, gente, com conteúdo, com aprofundamento,
Acho que deu para mostrar para vocês, né? Que eu vou pesquisar, que eu trago aqui muito a fundo as coisas. Olha, duvido que vocês tenham assistido uma live ou ouvido um programa, ou via YouTube, duvido, gente, com tamanho conteúdo sobre esse assunto. Eu vi muito até cientistas falando bem, né? Teóricos falando bem, mas eu duvido com tamanho aprofundamento. Então, vem fazer curso comigo aí, acessa lá no meu site pelo www.brumamagias.com ou me chama pelo WhatsApp 11 989137777. Segunda-feira estou de volta aqui ao vivo pela Vibe Mundial, ao 12:30, com outro tema muito profundo, desbloqueio energético em tempos de aceleração planetária. Por quê? Porque essa bruxa está solta, está muito solta, e você precisa se informar. A gente precisa fazer do planeta um lugar de pertencimento, melhora, cura e regeneração. É isso, gente. Fico por hoje aqui. Beijos mágicos. Gratidão pelo dia de hoje.